Sejam bem-vindos a mais um Mulher Pode Tudo! E a convidada de hoje tá mega especial. Sensacional! A Elaine Binotto! Ei, já, hein? Vamos falar da Pirulito Brinquedos? Gente, a Pirulito Brinquedos fica lá no Plaza Shopping Carapicuíba, no piso G1. E lá você encontra assim, uma variedade incrível de brinquedos e o melhor, com preço bom. Lá você acha ó, joguinhos como esse daqui, tem para todas as idades. Desde os 0 meses até os mais velhos vão achar alguma coisa para se divertir lá na Pirulito Brinquedos. Gente, e que tal aquele cafezinho, hein? No terceiro andar do Shopping Carapicuíba. Aquele momento para você pegar um relax no final do dia ou para você começar o seu dia, hein? Vai lá no Café Cartola agora! Ó, recadinho pra mulherada que adora cuidar da beleza e adora uma estética. Gente, mas estética tem que ser consciente e com um bom profissional. Por isso, eu adoro a Clínica Chantal, da doutora Liege, que é sensacional. Fica lá na Vila São Francisco. E, ó, quem puder, vai lá conhecer. Tá pensando em melhorar aí, dar um up na beleza, procura a Clínica Chantal. Gente, vocês já ouviram falar do Duffy? O Duffy é a revolução feminina, direcionador de urina feminino, para você fazer xixi em pé. Sensacional, não é mesmo? Então corre lá no site do Conceitual 9 e garanta o seu Duffy. Ah, e vou te falar, você ainda pode personalizar. Olha que demais, ficou lindo o meu, né? Faz o seu também, Conceitual 9. Ó, atenção aos tripeiros de plantão. A Itatripas tem as melhores tripas do mercado. Sabe aquela tripa sem furo? E o melhor, suína, bovina, de tudo quanto é jeito, gente. Nacionais e importadas. Então, pensou numa tripa boa? Procura a Itatripas. E voltando, gente, tô super curiosa para conhecer a história dessa mulher incrível. Que a Cris já andou dando uns spoilers aqui para mim. É verdade. Eu tô animadíssima para saber. Ah, eu falei que Bora hoje começar a perguntar. eu falei que hoje a gente vai matar a saudade, né, Elaine? A Elaine é uma verdade. querida, amiga de longa data. Já participava aqui do programa faz tempo. Sim. De volta. Que delícia ter você aqui, Elaine. Seja Foi bem-vinda. assim, uma saudade muito grande, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas eu vi a Cris, a gente participava de alguns programas da própria Cris antes da pandemia, né? Verdade. Então, quando a gente vê pessoalmente e abraça, é que a gente se dá conta da saudade acumulada, né? Que tava. Que legal. Prazer, mas você é uma Cris. querida. Sempre. Muito legal você estar aqui. Já começa Obrigada, se apresentando para o pessoal, falando quem é a Elaine, a galera que não te conhece ainda. Tem muita gente que já vai saber quem é você. Sim, que mas, bom. se apresenta aí para o pessoal. Me apresento sim, meu nome é Elaine Binotto, né? E eu tenho eu falo que eu me encontrei na arte de ensinar, né? Eu me formei como professora lá quando tinha o magistério, depois na pedagogia, e aí vai, né? Nas especializações. E eu sempre fui de estudar muito, né? Eu digo que quando um professor é bom, ele é primeiro aprendiz, né? Primeiro ele aprende, depois ele ensina. E para mim, ensinar e aprender é algo eterno. Eu tenho muito prazer em ensinar, em ajudar, e é o que eu venho fazendo até hoje, só que de outras formas, né? Entrei aí fiquei mais de 20 anos na educação, coordenadora pedagógica, orientadora e por aí vai. Depois eu entrei assim de sopetão no mercado imobiliário, né? Algo que eu nunca tinha visto. Eu tinha me formado na área de coaching e foi o mercado que me abraçou. Eu sempre digo que é um mercado que é uma grande mãe, ele abraça qualquer filho pródigo, né? E eu que tinha venda como aquela coisa de bater na porta, vender, eu aprendi o mundo das vendas e isso me ensinou muito. Eu ensinei, mas eu aprendi. Então, dei muitos treinamentos nas empresas, até hoje eu faço ainda um trabalho com o pessoal do mercado imobiliário. E agora eu estou migrando para a área mais do digital mesmo, né? Estou mantendo
esse princípio, assim, como se fosse essa linha de ensinar, né? Então, continuo com as lives, inclusive hoje à noite, mas irá ao ar um outro dia, mas a gente está fazendo um trabalho de lives que eu vou fazer no dia 5 de julho, lançamento. Você grava todas as quartas. Todas as quartas, muito bem. E eu vou inaugurar hoje às 20 horas por causa da minha querida Cris. Ai, você me motivou. Ai, que linda, é mesmo. Motivou. Porque justamente o horário era quarta-feira à tarde, às 15h15. Aí, quando ela me convidou, ela falou, Elaine, mas você esteja aqui a quarta-feira às 15h15? Falei, bom, deve ser um sinal para eu deixar de... O universo deve estar conspirando. Então, como tinha muitas pessoas também, né? Aí eu passei para as 20 horas. Então, quem quiser... Né, então, toda quarta-feira... Às 20 horas. Deixa seu arroba pra gente. @Elaine.Binotto, com 2 T's no Instagram, no YouTube, TikTok, é só colocar Elaine Binotto que vai me encontrar também. Legal. Maravilha. E aí, dia 5 de julho, vou estar inaugurando aí com uma live fechada também. E aí tem alguma surpresinha para quem estiver lá dentro. Isso, ai, que algumas bom, novidades vindo por aí. Né? Só entrar no link da bio a partir de hoje. Hoje foi um dia inspirador, sabia? Olha! Foi o dia que eu inaugurei também essa novidade, vamos dizer assim. Aí quem quiser entra lá no link da bio, que vai ser convidado, como a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, vai ser convidado a participar de uma masterclass que é construindo relacionamentos saudáveis nos negócios e na vida. Show! Entendi. Então, assim, no caso, é isso que eu ia perguntar, na realidade, né? Qual é o tipo de assunto que você aborda, que vai abordar? Por exemplo, hoje, todas as quartas-feiras, às 20 horas, mas cada quarta-feira é um tema. Assunto específico. Isso. Eu costumo fazer, Nádia, é bem interessante isso mesmo. Eu costumo fazer uma série. Eu gosto de fazer série. Então, a série é como se fosse uma temática. E aí, a partir dessa temática, eu faço as lives, que são subtemas, né? E essa série agora é Diga Sim para Você. Então, hoje o tema que eu trouxe para trabalhar é aprendendo a dizer não. Adorei esse tema. Eu também. Muito bom. E a série vai trabalhar esse Diga Sim para Você, porque a gente ouve muito do aprendendo a dizer não, né? Sim. E parece que é quase a mesma coisa dizer sim, mas não é. Sabia? A gente treina o dizer não, mas a gente não treina ao mesmo tempo dizer sim. Porque a gente também diz muitos nãos com culpa, né? Então, quando você diz o não para o outro com culpa, você não diz o sim para você sem culpa. Né? Então, é uma diferença. E aí eu vou trabalhar até esse dia 5 de julho nessa série. Ai, adorei. E hoje você vai falar sobre isso aqui também. Isso. Hoje é um tema especial que eu até omiti de trabalhar, né, no Insta, porque a Cris e agora a Nádia, maravilhosas, companheiros. Estou muito feliz, sabia, Cris? Ai, que bom! Esse encontro. A Cris tem uma história muito grande. E, assim, eu sempre procurei, a Cris sabe, me estudar temas para trazer aqui, né? Eu lembro que, às vezes, eu trazia um roteirinho, né? Verdade. Então, eu sempre procurei. Eu omiti isso de trabalhar no público para a gente poder trabalhar aqui, né, com vocês. E o tema que eu trouxe hoje para desenvolver seria esse aprendendo a dizer não. Né? Eu tenho visto, assim, muito ao longo desses anos, trabalhando muito com mulheres, sempre trabalhei com mulheres, engraçado, né? Tá aqui no... Tudo a ver, no Mulher Pode Tudo. Antes de você começar a falar, prova esse vinho maravilhoso. Provo. Da vinícola Deus, que delícia. Primeiro pela sua vinda aqui no Mulher Pode Tudo. Uma vinda mega especial. Posso fazer um brinde especial? Claro. Eu vou desejar muito sucesso, muita prosperidade, que vocês tenham, assim, altas alegrias, altas realizações. Merece, e que o dinheiro e o sucesso entrem por todas as portas. Adorei, vocês merecem. Recebido. E eu vou dar um relato para vocês que, assim, eu sinto uma energia muito gostosa ao lado dela. Que legal. E a sinceridade dela, gente. Então, se você está assistindo esse podcast, muito receba bom. aí também essa energia, que delícia, viu? gente, Bom super demais. energia. Elaine, eu sempre senti isso dela. Ela é uma pessoa super pra cima. Ela passa realmente uma coisa boa, uma
paz. Sabe aquela pessoa que te passa uma paz na conversa? A Elaine, você vai ver. Você vai ver, depois você me conta, o decorrer da entrevista. Ela consegue envolver, né, no que ela tá falando, e isso é tão bom, né? Ai, que gostoso. Tá vendo? Eu até perdi o foco. Já tô percebendo. Já tô percebendo. Provou, você gostou? Foco, mas não é por esse maravilhoso vinho, né? Você gostou? Amei. Né? Eu adoro Ai, essa uva. É a que eu mais gosto, a moscatel. Que delícia, moscatel. Maravilhoso. É maravilhoso. É perfeito, é pro meu paladar. Para quem não perfeito. conhece, da Vinícola Góes, lá no Isso. roteiro do vinho. Excelente, gente, divino. Divino mesmo. E esse tema, na verdade, Maravilhoso. aprenda a falar não, mas também aprenda a falar sim, né? E você sabe que hoje é? Ontem aconteceu uma situação comigo e que eu queria falar não, Mas falou sim. mas eu falei sim. Ixi. Só que assim, eu sabia, porque eu tô um pouco mais conhecedora, né, dessa área, assim. E aí eu queria falar não quero ir, né? Porque eu tenho minhas outras coisas para resolver, minhas coisas para fazer. Mas como falar não? E foi uma situação com meu pai, entendeu? E é muito difícil a gente falar não. Eu vou dar uma dica hoje. Obrigada, então. Porque a gente não quer, às vezes, magoar a pessoa, né? Isso. Você fica numa saia justa. Não, porque assim, ó, pensa bem, é seu pai. Eu já não tenho a minha mãe, né? Sim. E para minha mãe, toda a vida eu sempre falei sim. Porque a gente sempre foi uma família muito forte, muito unida. E aí, só que ontem eu tinha que fazer minhas coisas. E, de repente, eu tive que falar não pra mim, pra falar sim pra ele. Pediu alguma coisa pra você. E como é que eu vou falar não pro meu pai? Isso. É complicado. Aí você ficou Me com dor. ensina. Quer dizer, é complicado o caso dela, né? Porque se fala não, ela ia ficar com dor na consciência. Ai, por que eu falei não pro meu pai? Aí falou assim, ai, meu Deus, não acredito porque eu falei sim. Então, assim, você Então, assim, entende? tem os Foi dois algo que lados. ele sempre pede? Se ou correr, o algo bicho pega. Se ficar, o bicho come. surpreende? Assim, foi uma mais ou menos surpresa para você ou algo que ele sempre pede? Não, na verdade, não. Foi meio surpresa, assim, porque surpresa. eu não tava. Porque, assim, eu gosto muito de organização. Sim, né? eu também. Eu sou agenda. E assim, a Nádia marcou comigo às 15 horas, é às 15 horas, porque às 15h10 já tem outra coisa para fazer. Sim. Entendeu? Virginiana, né, amiga? Virginiana, isso mesmo. metódica Isso. e empresária, mulher multifuncional, com Isso. filhos e etc. É. Aí, só que assim, por exemplo, eu queria fazer, eu não ia magoar o meu pai. Ele pediu para eu fazer esse favor, eu pensei comigo, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que deixar as coisas que eu tinha para fazer para mim de lado para poder fazer isso pro meu pai. Então eu falei sim para o meu pai, falei não para mim. Só que se eu tivesse falado não para o meu pai, eu ia ficar com culpa. Ia ficar com o peso na consciência. Que Isso. a gente volta naquele comecinho que eu Exato. falei, que dizer não para o outro não necessariamente é dizer sim para você. Exato. Porque a Isso. gente ainda fala muitos nãos com culpa. Então, isso não é um sim. Então, por que eu falei, Elaine? Por que eu falei, né? Os clientes perguntam muito também. Porque a gente tem um condicionamento social, a gente tem uma história, né? A gente tem um arcabouço, vamos dizer assim, de ideias do Brasil, da mãe, do pai, né? Que eles são sempre aquelas figuras que você deve pôr no pedestal. Sim. E que nunca deve desonrar. Isso. Não é verdade? Então, isso fica no nosso inconsciente, queira você ou não. Isso é muito sério. Por quê? Quando a mãe e o pai honram também esse papel, é perfeito. E quando não honra? E quando a criança ou o adulto, seja lá o jovem, sofre, apanha, é humilhado, e você ainda mantém isso, e isso te dá um sentimento de culpa, que não é o caso, graças a Deus. Mas eu quero dizer que a gente passa por cima da figura do pai. É pai, é mãe, não importa o que faz. É uma atitude de filha. Então, quando você se viu diante dessa situação, você também foi pega de surpresa. Porque, como ela é organizada, né, isso entrou no meio da agenda assim, empurrado, né? Porque, ai, como é que eu faço? Mas, mesmo espremendo, não ia dar para dar conta do restante das suas atividades, né? E o medo de dizer. Então, uma das primeiras coisas que nos faz ter dificuldade é o medo de provocar a tristeza, a mágoa, a decepção. Eu sou uma filha que causa decepção.
poxa, já não tenho meu pai. Não, já não tenho minha mãe. Poxa, eu vou negar um pedido para o meu pai? Então, já vem assim, todo um peso. Você vê, uma decisão bem simples, mas olha o peso que vem. Poxa, eu posso estar no lugar da minha mãe para o meu pai nesse momento. E se eu disser não, será que ele vai achar que eu sou egoísta? É um segundo pensamento. Então, o primeiro é de causar a mágoa e o outro é da pessoa te considerar egoísta, né? O terceiro, muito comum que tem, é da pessoa, de alguma forma, se sentir ou humilhada ou desprezada e ela aí não te procura mais, não te pede mais e se afasta. Então, esse também é um terceiro elemento que está muito presente em tudo. Ela deu esse exemplo muito pontual, mas se você olhar todos os nãos com culpa que a gente fala, um desses 3 elementos se faz presente. Tá? E aí, bom, isso tudo é para você entender por quê. E mesmo assim, com aquela dor, com aquela vontade de falar, pai, você não viu minha agenda? Pai, você não sabe como é que eu estou? Eu falei sim. Só que aí vem o sentimento decorrente desse sim com culpa, que é, poxa, não devia ter falado sim. Porque, olha, agora eu acumulei tudo, eu não vou ter condições de dar não vou ter condições de dar conta desses programas que eu fiz. E aí também vem um outro sentimento de culpa. Então, olha que tristeza. Você fica com uma culpa antes e com uma culpa depois. Então, você não está livre da culpa, seja qual for a sua atitude. Isso que eu considero assim, muito sofrimento para as pessoas, porque nenhuma das ações traz tranquilidade, leveza, alívio, não é? Então, o que cabe aí? Uma escolha de bem-estar. Em algum momento você vai ter que dizer que aquela atitude que você vai tomar, seja a favor do pai ou a favor da sua agenda, ela vai ter que te trazer bem-estar. Essa é uma pré-ação. Você tem que decidir isso antes. Se você não tiver condições na hora, você fala assim, pai, espera um minutinho, eu vou fazer uma ligaçãozinha, eu já venho te dizer se eu posso. Na verdade, você não vai dizer nada. Essa ligação é com você mesmo, com você e Deus. Você vai lá, vai no banheiro, vai no quintal, vai não sei aonde, e você pensa, consigo adiar? Não consigo adiar. O que vale a pena? Aceito ou não aceito? Ok? Tomou essa atitude, então você já sabe que você está ao seu lado e que a culpa não está com você. Ela não é sua companheira. A escolha, sim. E a partir desse momento você vai ser a sua companheira e não vai se punir. Entendi. Ela é uma pré-ação. E você, entendeu? Nesse caso, você pode ser vista como uma pessoa egoísta, né? E isso tudo vai estar na sua Você balança resolveu antes, falar muito não. Cris. Não, aí entra o muito não. Mas nessa situação, isso tem que estar na balança antes. Na balança antes. Então, se ela decidiu, vamos dizer sim, você nem precisa justificar para o seu pai. Você vai precisar justificar para os outros. Sim. Você ficou de sair com a Cris, vai ter que ligar para a Cris, enfim. Mas se você decidisse, por acaso, dizer não para o seu pai, esse trato com você já deveria estar bem posto, para você não carregar a culpa depois. E aí, essa é a primeira dica, é uma orientação, né, que eu dou nesse sentido de você ter leveza, porque eu gosto de trabalhar assim, com a leveza. E a segunda seria assim, você pode fazer uma troca, achar uma saída justa. Fala, pai, vamos fazer um favor? Eu que vou te pedir um favor. Você está me pedindo um favor, mas agora eu que vou pedir a sua compreensão. Hoje, pai, eu não esperava que o senhor me falasse isso. Que se eu estivesse tranquila, sem problema. Mas saindo daqui, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tudo bem se eu for hoje e amanhã eu passo mais cedo aqui, a gente vai? Não sei o que se trata, mas vamos supor que fosse levar a algum lugar. Ou amanhã eu passo no final da tarde, antes de ir para casa, e a gente faz isso?
Tem problema se eu te der uma ligadinha amanhã, te passando o horário? O senhor está tranquilo amanhã? Alternativa. Uma troca. Uma troca justa. Eu chamo de troca justa. Porque você não está dizendo o quê? Nem sim, nem não. Você está resolvendo, adiando aquela situação para o momento posterior. Entendi. Entendeu? Boa. Ficou bom? Ficou ótimo. Pena que eu não conversei com você ontem. Mas você conversou hoje e amanhã seu pai vai continuar te pedindo. Ó, vou aproveitar o momento, tá uma delícia esse papo, não tá? Muito bom. Muito legal. Você viu que tem uma caneca aí pra você, né? Essa caneca é sua. Você já está tomando água nela, não é isso? Não, e é uma lembrança, assim, do coração, sabe? Porque eu gosto muito de canecas. Eu mandei fazer uma na pandemia pra mim. Ó, então, essa daqui é do nosso apoiador, né? Tech Prints. E eles mandam de presentes aí, de presente para os nossos convidados. Para você lembrar do Mulher Pode Tudo, se quiser, faz uma fotinha depois, marca a gente lá, a gente vai adorar. Pode deixar. Tá bom? Tá garantida já. É sua, de presente. Tanto a letra, né? Inspira poder, como a cor. É verdade, muito legal. Porque o pode é de poder. Foi tudo pensado, né? Tudo de caso pensado. A letra, a cor, sim. Ela passa isso, né? A gente percebe que ela passa isso, né? Essa questão da mulher, né? Então, falando aqui um pouquinho também, quem sente mais questões assim, geralmente são as mulheres. São as mulheres, né? Não que o homem não sinta, mas ele é mais prático, muitas vezes, para resolver. Ele é bem objetivo e ele é bem resolvido com algumas questões, principalmente as práticas, né? Sim. Então, a gente não está minimizando a dor ou o sofrimento que ele possa ter. Nós, querendo ou não, nós mulheres... Ele é mais racional, sim. A gente tem aquela coisa do emocional, É que a gente pensa muita coisa muito rápido numa situaçãozinha minúscula. O homem não tem tempo, ele não consegue pensar tanta coisa ao mesmo tempo. A gente já imagina assim, por exemplo... o Fantástico Mundo de Bob. É a cabeça da mulher. Isso. Você já ouviu aquela... existem dois conceitos, a mulher polvo e o homem cobra? Já ouvi. Mas Então, fala. Nunca ouvi. Isso vem de um psicólogo, um educador que eu amava, chamado Isamitiba. Assisti muitas palestras dele e ele deve ter ainda o livro, comprei na época. Então, ele falava assim que a mulher, ela é uma mulher polvo, né? Por que polvo? Porque ela tem vários braços, né? Abraça tudo, né? Ela vai, então, ela está aqui, ela pode estar tomando um cafezinho aqui, ela está mexendo aqui, de repente, com a panela de pressão, aqui ela já está com o celular, o telefone, daqui a pouco ela faz assim, larga aqui, segura aqui, sai daí, sai daí, desce. Ou para a criança, ou para o pet, ou para o marido, sabe-se lá. Mais ou menos isso. E aí já volta. Não, tô falando. Pode falar. Isso mesmo. Oi, e aí, tô escutando. Não, tô escutando. Aí ela já volta aqui, já pega o sal, já põe um pouquinho, já experimenta. Então, a mulher, ela é polvo no sentido de que ela consegue focar em várias atividades ao mesmo tempo, dando uma atenção distribuída. Sim. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque quando você precisa de foco para uma atividade, você tem que estar ali 100%. Mas no dia a dia resolve muito, né? Sim. Já o homem não. O homem cobra. Por quê? A cobra tem visão tubular, né? Ela, quando a gente pensa na cobra, é aquela visão focada, né? Ele vai lá, ele olha, mira e tal. Né? Então, o homem, ele tem mais foco. No entanto, é para geralmente poucos objetivos, poucos. Tudo isso, A próxima vez você põe ele aqui? A próxima vez ele tem que estar aqui na mesa, você não acha, Eu Elaine? reparei que às vezes ouve, mas entra aqui, né? E sai por aqui. Né? Então põe ele aqui do meu lado a próxima vez, tá bom, Cris? É bom. Homem Você isso ouviu, né, mesmo, Cícero? observa, é observador. Próxima vez você vai estar aqui do lado. Isso, Cícero. A gente já tem encontro marcado, né? Já mudou o nome do programa. Boa! Encontro com Cícero Walter. Adorei. Próximo tema. Pode ser à meia-noite? Não, vira lobisomem. Vira dá medo, né? lobisomem. Não. Então, o homem é isso, ele tem esse foco. Por isso que no mundo corporativo, eles tendem
a ter um bom resultado também, porque ali ele tem uma missão, ele tem um trabalho, ele tem que entregar um resultado. E a mulher, ela tem muitas habilidades, mas dependendo da atividade, ela não é tão interessante ou produtiva, né? Mas isso vem mudando, né? Essas características com o tempo elas vêm se misturando, né? O homem está desenvolvendo outras características e a mulher também. Tanto é que o nível de produtividade com mulheres gestoras tem aumentado muito nos locais, né? Porque ela consegue ver o todo e não só a parte, né? Então, isso vê uma mãe, né? Ela está lá, ela não está com o filho, ela está vendo aqui. Ah, é? Tá vendo aqui, não, mulher é isso. É empreendedora, é dona de casa, é mãe, é esposa. Gente, é muita coisa. Teve uma vez, foi muito engraçado, eu estava fazendo uma live no Instagram. E eu tava aqui, assim, na verdade eu tenho um escritório que é meu closet, né? Meu closet virou meu escritório, assim, de lives, né? Isso. E eu tava aqui conversando com o pessoal e tal, e de repente eu olhei pela câmera do celular a minha filha se pendurando no meu armário aqui atrás para poder pegar meu sapato, para brincar, aquela coisa, porque minha filha tava em casa. E eu fazia live e falava assim, fazia assim para ela. Sabe, eu fazendo live, fazendo eu já assim, fiz isso, né? E assim, então, gente, olha lá, não sei o que, conversando aqui com o pessoal, e eu assim, aí de repente ela sumiu, daqui a pouco eu vejo que, gente, virou muito piada. Todo mundo falou assim, kkkk, começou a subir um monte de carinha, eu falei, por que vocês estão rindo? Eu olhei assim pelo celular, eu falei, Elisa, não acredito, ela de pijaminha e tal. Gente, ser mãe é padecer do paraíso. É bem isso. Mas a vida da mulher é essa. Gente, mas você sabe que aconteceu uma coisa parecida comigo, mas no caso não foi minha filha, foi minha cachorrinha, minha pet. Gente, ela passou, assim, perto do tripé e quase que caiu assim o telefone. Ai, gente, desculpa, minha cachorra acabou de passar aqui. Ela, quando eu tô fazendo live ou no ela celular, fica perto. Ela fica perto. Esse dia eu não sei o que deu nela, ela começou a correr. Chama a atenção, né? Gente do Só céu. você aparece na câmera. Foi Você acha muito... que a cachorrinha é o quê, né? Foi toda bem isso. né? Não, Foi imagina, bem isso. né? Eu falei, gente do céu. Aí eu brinquei ainda, né? E por Sim, coincidência sim. eu tava numa live com uma veterinária, que é da escola interativa. E aí eu falei, olha, já é veterinária, você sabe, a minha cachorrinha que tá aqui, coloquei ela no colo, ela sossegou. Perfeito. Que loucura, gente. Perfeito. É bem isso. É isso, né? E eu acredito, assim, que, como ela falou, né? Aos poucos, Elaine, mas, poxa, por que eu não tive essa ideia antes, né? Porque a gente aprende, eu também não tinha essas ideias antes. Para você entender, eu estudei esse material de hoje, mas essa ideia me veio agora juntando com o que eu já sei ou com o que eu li. O que eu acho importante é a gente entender que a culpa está em todos os níveis para a mulher. E se culpar por não ter sido perfeccionista também é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente erra o tempo inteiro, né? Ninguém é perfeito, somos seres humanos, né? Mas a gente esquece, Virginiana se acha um pouquinho acima do... Né? A Virgínia? E uma coisa também interessante que eu acho que eu posso deixar aqui para vocês é assim, quanto mais consciência a gente tem da nossa capacidade de errar, maior é a nossa condição de superar os erros. Verdade. Porque se você não sabe qual é o seu erro, como é que você vai melhorar ele? É verdade? Exatamente. Eu falo isso muito para os gerentes, para os diretores, quando eu trabalho com eles. Você só administra ou só gerencia o que conhece. O que desconhece, ninguém gerencia. Então, quando eles vêm reclamar de um problema, eu digo assim, é ruim? É. Ninguém quer ter problema. Mas é uma bênção, porque você descobriu um problema que você não sabia e que estava correndo aqui, que podia minar a sua gestão. Podia correr de um para outro, e você não saber, e aí não ter condições de lidar com aquela situação. Verdade. Então, toda vez que tiver um sentimento de culpa pelo erro, a gente tem que, no fundo, eu sei que não é tão simples, mas abençoar. Porque você soube ali um ponto de melhora. Que você talvez não soubesse do seu filho, entende? Do seu pai. E são pessoas muito queridas. Né? Então, é como se fosse a vida te dando a oportunidade de corrigir aquela rota. Eu procuro ver dessa forma.
E eu sou muito obstinada, assim, quando o pessoal fala assim, Elaine, mas eu não sei. Que nem a Cris fala, quando você ficar calma, quando você ficar leve. Não, não é em todo o tempo. É só bater lá na minha casa que vocês vão saber que não é em todo o tempo, em todo momento, quer dizer. Mas eu acredito sempre nessa persistência, sabe? Na busca. Você não pode deixar. Na busca, melhorar, aprender. Quantos anos a gente vai viver ainda, gente? Verdade. Cada vez a gente está vivendo mais. Eu e falo. o que você vai fazer com mais 30, 40 anos? Já melhorei. A síndrome da Gabriela, conhece? Não. Eu nasci assim. Sempre fui assim. Eu vou morrer assim, Gabriela. Sei, não é? sei. Então, eu chamo da síndrome da Gabriela. Não, eu não preciso, eu já sei isso. Não, mas isso daí eu não preciso aprender, não, eu sou assim mesmo. Entendi. Então, essa é a síndrome da Gabriela, né? Não preciso aprender mais. Aí eu digo, mas você vai viver mais 30 anos e não precisa mais aprender nada, nem um pouquinho. Você sabe que tem uma frase muito legal, até postei esses dias nas minhas redes. Ninguém sabe tudo ao ponto de não poder aprender algo. E ninguém sabe tão pouco ao ponto de não poder ensinar algo. Achei ótimo isso aí. Eu copiei, tá, gente? Mas achei muito legal. Não, essa frase é maravilhosa. É uma troca, né? É uma troca, entendeu? E outra, na verdade, você copiou, mas você colocou lá para pessoas que nunca viram. Você isso é verdade. Pessoas, enfim. Você copiou, Momento pirulito, mas né? você colocou... Momento o quê? Pirulito. Não, gente, perdão. desculpa. Ai, gente. Gente, olha, é assim. Esse podcast, ele é assim, entendeu? Não combina nada. A gente não combina nada. Daí ela vem muito daqui leve. e aquele lá vai O fazer momento pirulito. O momento pirulito. Isso. Aí a convidada me... Momento o quê? Momento o quê? Desculpa. Não, porque eu achei que eu estava eu acho que a passando Elaine por pensou. cima delas. Não, a Elaine pensou, como assim pirulito? pirulito? É pirulito brinquedos. A gente Nossa, tá falando não, de Gabriela, a tudo gente bem. tá falando de Cindy, não. De tudo repente vem um bem. pirulito no meio. Né? Eu falei, perdi alguma coisa. Eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês. A minha amiga Desculpa, tá gente. aprendendo, ela tá começando. Ela é natural, ela é Gente, natural. desculpa, gente, mas foi muito engraçado. Eu imagino o que passou na cabeça da Elaine agora. Como assim? Momento o quê? Pirulito? Falei, gente, se eu perdi. Não, na verdade, Pirulito Brinquedos sim. é um dos nossos patrocinadores lá do Plaza ótimo. Shop Carapicuíba. E a gente tem um joguinho de mímica. De mímica, a gente que é é muito muito engraçado. legal, só que a gente não tá mais com o tempo, né, produção? Ou vai ficar pra próxima? Não, vai ficar pra próxima. Fala de professora, né? Fala demais, né? Vai ficar Não, pra mas próxima. olha, mas foi maravilhosa a entrevista. Obrigada. Amei te conhecer. Gente, como é gostoso, né? Ai, joga faz assim Passou, pra mim, né? Um pouquinho de cultura, de inteligência. Faz assim. Não se joga, é troca. Troca, Isso, boa. é troca. Adorei. Posso muito fechar? Pode, com Você certeza. falou assim, como é que a gente faz para não ter tanto essa dificuldade em dizer sim ou dizer não? Então, seria o terceiro ponto, você vê a professora, né? Abertura, desenvolvimento e conclusão, né? Tá certo. Seria o terceiro ponto, que é, eu diria assim, pergunte-se, está alinhado ao meu propósito? Isso diz para mim que é um pouco o que você estava falando. Coloquei só uma frase lá, mas não foi eu que escrevi, mas está alinhado ao que você pensa. Sim, tá alinhado ao que Está eu alinhado penso, ao com seu certeza. propósito. Então, aquele pedido está alinhado ao seu propósito? Ou, de repente, só está alinhado ao interesse da pessoa? Não tem nada a ver com você. Aí fica mais fácil a gente decidir. Aí ficou mais fácil. Entendeu? Você é demais. Fiquei você sem arrasa. palavras. Ficou sem palavras, Sem né? palavras. Elaine, adorei. Que Eu bom também, eu te também, receber amei. aqui de Também, volta. também, Que muito, bom, muito muito bom. legal, né? Adorei Muito bem. você sempre assim com temas excelentes. A gente E pode aí você trazer não vai outros. contar sobre o seu projeto novo aqui? Não pode? Então fale. Vamos. A gente pode trazer outros e fico aqui à sua disposição. Depois do portal, eu acho que eu tenho condições até de falar um pouquinho mais, porque eu vou trabalhar lá dentro com 6 pilares, que são 6 temas assim fundamentais, vamos dizer assim, para o ser humano, que eu tentei ajustar lá para qualquer um que puder entrar, quiser saber sobre um tema. Ele Sim. vai lá, ele vai entrar naquele pilar e ele vai acessar os conteúdos a respeito daquele tema. Então, é um projeto realmente que demorou muito. Ele foi mais embrionário, muito embrionário. Foi uma... Sabe aquela gestação? Né? E teve hora que eu achei que não ia dar, teve hora que eu achei que ia largar. Mas, enfim, essa obstinação, né, me ajudou muito. E agora convido a todos, no dia 5 de julho, às 20 horas...
participar dessa live exclusiva. Então, vocês têm que entrar no link da minha bio, Elaine, o Instagram, né? Elaine.binotto, com 2 T's, lá tem um Linktree. Entra lá, clica, você vai ser direcionado para um grupo exclusivo e lá você vai ter acesso a todos os detalhes, as informações e também do link ao vivo, que vai ser disponibilizado no dia. E aí eu vou fazer uma live realmente fechada, mas com direito a perguntas. Show! Ai, que bacana. E só para finalizar, o seu trabalho você faz em empresas também, né? Fora esse conteúdo aí, o portal e tudo mais, você faz esses trabalhos. São os treinamentos, né? Depois, eu sempre fiz presenciais com grupos, com grandes gerentes e com equipes, né? Várias equipes de vendas, mas sempre trabalhando aquilo que é as qualidades que um vendedor precisa ter, que muitas vezes é um ser humano também que precisa ter, saber ouvir o cliente, né? Saber entender o que ele está falando, se comunicar bem. Enfim, são uma série de coisas que compõem isso. E antigamente era até mais presencial, atualmente também eu faço online, porque aí a gente consegue também, às vezes, pegar as pessoas, mais pessoas naquele horário, porque o presencial, ainda mais com venda, geralmente o vendedor está na rua, ele está com o cliente, então, quando a gente consegue fechar online, também é muito bom que você consegue horizontalizar, não sei se existe essa palavra, mas você consegue pegar mais, abrir para mais pessoas. Entendi. Ai, que bacana, Elaine, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Já deixou suas redes, né? Deixei. Elaine.binotto no Instagram e tanto no YouTube quanto no TikTok, pode colocar Elaine Binotto, que vai aparecer com 2 T's, tá bom? Maravilha. E aí fico à disposição de vocês, se quiserem também participar das lives gratuitas, toda quarta-feira, agora em homenagem à Cris, às 20 horas. Então, espero vocês, principalmente quem que não podia antes, né? Esteja lá. O que eu puder atender ao vivo, que nem hoje a gente fez como se fosse uma pequena sessão. Sim. Eu atendo, eu ajudo, eu gosto de participar. Sim. Então, pode colocar lá a sua dúvida, pode colocar a sua questão, não exponho ninguém. O meu intuito realmente é esclarecer, dar consciência. Isso já me alegra. Olha, sensacional. Parabéns, continue. Obrigada, viu? meu anjo. Obrigada. Foi um prazer, de fato, estar aqui. Vai viu? falar e a gente vai encerrar desse jeito. Foi muito legal. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigada. Eu que agradeço. Quando ela vem aqui, a gente quer continuar, sabe? A gente até esquece da hora. Já deu tempo, a gente está aqui falando. Eu volto. Bom, Elaine. Tá bom? A gente volta com outro tema. Legal. Tá bom? Obrigada mais uma vez, gente. Eu que obrigada agradeço. Todos vocês que estão gente. acompanhando Mulher Pode Tudo. Porque mulher pode tudo. E um pouco mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Mulher Pode Tudo. Oferecimento: Cafeteria Cartola, Perulito Brinquedos, Itatripas, Vinícola Góes, Tec Prints, Flor de Lis Moda Feminina, Clínica Chantal, Nádia Companhia de Dança, Duf Xixi em Pé.